Nesse vídeo eu vou falar 15 razões para você rejeitar a doutrina da sola escritura. Então, o que diz de modo geral a doutrina da sola escritura? Ela diz que a Bíblia é a única regra de fé para o cristão, que através do livre exame, o exame particular das escrituras, ele consegue ter a revelação completa de Deus para a sua vida. E nós vemos até o que diz Lutero. Ele vai falar o seguinte: a todos os cristãos e a cada um em particular pertence a conhecer e julgar a doutrina. Anátema a quem lhe tocar um fio deste direito. Então ele fala que todos os cristãos podem, de forma particular, decidir o que é a doutrina verdadeira, através da sola escritura. E agora eu vou falar 15 razões para você rejeitar essa doutrina e ver que a vontade de Deus não é essa para a sua vida. E o primeiro motivo é: a doutrina da sola escritura não está na escritura. Ou seja, a doutrina da sola escritura não é bíblica. É algo totalmente contraditório. É igual aquele rapaz que é relativista, que fala assim: olha, não existe verdade absoluta. Aí você pergunta para ele: isso que você está falando é verdade ou não? É o contraditório, não é? É o mesmo caso da doutrina da sola escritura. Eles afirmam que você só pode ter as verdades que estão na Bíblia, porém isso que eles falam não está na Bíblia. Ou seja, a doutrina da sola escritura não é bíblica. E os protestantes, para tentar responder esse argumento, eles utilizam duas passagens que eu vou ler para vocês. A primeira é a segunda epístola de Timóteo, que vai falar o seguinte, no capítulo 3, versículo de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, refutar, corrigir, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para qualquer boa obra. E essa passagem não tem nada a ver com aquilo que diz a sola Escritura, né? Isso que diz aqui, olha, a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Isso é completa verdade. A Igreja Católica afirma isso com todas as letras. Ou seja, sim, a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Porém, útil é uma coisa, suficiente é outra. Você chegar para mim e falar assim: olha Lucas, esse livro aqui ele é útil para você aprender culinária. Significa uma coisa. E chegar para você e falar: ó Lucas, esse livro aqui é o suficiente para você aprender culinária. É outra coisa. É totalmente distinto. Então não tem nada a ver com aquilo que diz a doutrina da sola escritura, em que diz que a Bíblia é o suficiente para você ter a revelação completa ali através do seu exame particular das escrituras. Não diz nada disso nessa passagem. Pior que isso, quando São Paulo está se referindo aqui a Escritura, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento. Porque quando São Paulo escreveu isso aqui, nem sequer existia o cânon do Novo Testamento. Não tinha essa Bíblia que você tem na sua casa, ainda nem existia quando ele falou isso. Então ele estava se referindo ao Antigo Testamento. E além disso, ele não estava dizendo que era suficiente, ele estava dizendo que era útil. E sim, a Igreja Católica também concorda que é muito útil as Escrituras para você ensinar, aprender, educar na justiça. Outra passagem que os protestantes utilizam é aquilo que se diz em Apocalipse, no capítulo 22, versículo de 18 a 19, que eu vou ler agora. Então, no finalzinho do livro do Apocalipse vai estar falando assim: eu atesto a todo que ouvir as palavras proféticas deste livro. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro profético, Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Então também não tem nada a ver com aquilo que afirma a doutrina da sola escritura. Está dizendo simplesmente, primeiro, ele está se referindo ao livro do Apocalipse, não está se referindo à Bíblia inteira. Por quê? Porque também, quando João escreveu isso daqui, também não existia ainda a Bíblia, não existia o cânon do Novo Testamento.
E segundo, ele não está se referindo a você adicionar a tradição como se fosse algo que está adicionando as escrituras. Não. Ele está dizendo aqui para você não adulterar o texto do livro do Apocalipse. Isso é verdade. Assim como, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, vai falar o seguinte: nada acrescentareis às palavras dos mandamentos que vos dou, e nada tirareis, assim guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos dou. Então é a mesma situação. Se você for interpretar desse jeito que alguns, eu sei que não são todos que interpretam assim, mas alguns protestantes fazem, você nem sequer poderia considerar o cânon do Novo Testamento, porque como diz em Deuteronômio, nada acrescentareis às palavras dos mandamentos. Ou seja, é a mesma coisa o que diz aqui em Deuteronômio e o que diz em Apocalipse. Ou seja, não é para adulterar o texto. E está se referindo àquele texto, não à Bíblia completa, e está se referindo simplesmente a alterar o texto, não a acrescentar coisas da tradição. Não tem nada, aqui não diz nada que tem a ver com a doutrina da sola escritura. Então é um máximo que os protestantes conseguem da Bíblia para provar a doutrina da sola escritura são essas duas passagens que eu falei para vocês, e essas duas passagens não tem nada a ver com o que ensina a doutrina da sola escritura. Então o primeiro motivo é: você deve rejeitar a doutrina da sola escritura porque ela não está na Bíblia, não é bíblica. Segunda razão para você rejeitar a doutrina da sola escritura é: a Bíblia indica que devemos aceitar a tradição oral. Sim, então a própria Bíblia vai contradizer a sola escritura. Quando, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, vai dizer o seguinte: eu vos felicito por vos lembrardes de mim em toda ocasião e conservardes as tradições tais como eu vos transmiti. Então olha aí, a própria Bíblia mostrando que a tradição também tem que ter. A Igreja Católica, ela crê na Bíblia, crê na Sagrada Tradição e no magistério da Igreja, que é quem vai interpretar a Bíblia e a tradição. Então, aqui na Bíblia mostra isso, que não é somente a Escritura. Na verdade, a tradição aqui que ele está louvando os seus discípulos por mantê-las e transmitir. E a doutrina da sola escritura rejeita a tradição. Então, aqui mostra que a própria Bíblia está em contradição com aquilo que ensina a doutrina da sola escritura. Além disso, por exemplo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vai falar o seguinte: assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos de viva voz ou por carta. Olha aqui, ela não só recomenda, mas a Bíblia vai mandar você guardar as tradições. Guardai firmemente as tradições que vos ensinamos. Ou seja, a Bíblia manda você seguir a tradição, contrariando aquilo que diz a doutrina da sola escritura. E muitos protestantes, eles não sabem, eles confundem a tradição, aquela tradição com T maiúsculo, que é aquela que nós temos que ter fé, e aquelas tradições com T minúsculo, eles acham que é a mesma coisa. Por exemplo, uma tradição com T maiúsculo é, por exemplo, o batismo de crianças. Uma tradição com T minúsculo, por exemplo, 7 de agosto é dia de tal santo. Isso é uma tradição com T minúsculo. As tradições com T minúsculo, nós não precisamos aderir, nós não precisamos crer nelas. E aqui, quando São Paulo fala guardai firmemente as tradições, ele está se referindo a essas tradições com T maiúsculo. E os protestantes, eles não sabem diferenciar isso, eles acham que é tudo a mesma coisa. Então eles misturam aquelas tradições dos fariseus com essa tradição aqui que São Paulo está mandando a gente guardar. E eles acham que é a mesma coisa e não é. A Igreja Católica, o que ela manda a gente crer é na tradição com T maiúsculo. Quando a Escritura manda que nós temos que seguir a tradição, é a tradição com T maiúsculo, como diz São Paulo, guardai firmemente as tradições. Então, as Escrituras, elas estão contradizendo aquilo que diz a sola Escritura. Por quê? Porque a própria Bíblia manda que nós guardemos a tradição.
Guardai firmemente as tradições que vos ensinamos. Então, mais um motivo para você rejeitar a sola escritura. Razão 3. A Bíblia qualifica a igreja como coluna e fundamento da verdade, não a Bíblia. Sim, você pode procurar na Bíblia inteira, você não vai achar em nenhum trecho falando, olha, a Bíblia, a Sagrada Escritura é a coluna, o fundamento, o sustentáculo da verdade. Porém, você vai encontrar trechos falando que a igreja, sim, é a coluna e sustentáculo da verdade. Por exemplo, em Timóteo, capítulo 3, versículo 15, vai falar a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Então, a Bíblia diz que a verdade é a igreja. Por exemplo, outros momentos em que nós vemos vários momentos em que, por exemplo, Cristo dá as chaves do reino dos céus para Pedro, para ter a autoridade da igreja, que a igreja é a voz da verdade, nós vemos as escrituras dizendo isso. E aí, o que os protestantes fazem para tentar escapar disso? Eles fazem o seguinte, olha, a igreja não é a igreja católica, a igreja é todo mundo é a igreja. Bom, de certo modo isso é verdade, a igreja é composta por todos os fiéis que foram batizados e fazem parte do corpo místico de Cristo. Isso é verdade. Porém, nesse corpo místico de Cristo tem também a parte visível desse corpo e que tem autoridade. Um exemplo disso são os próprios apóstolos. Ou seja, todos aqueles membros que eles batizaram, por exemplo, teve um dia lá que se converteu 3.000, né? Todos ali fazem parte da igreja, de fato, isso é verdade. Porém, a parte visível e a autoridade ali é o magistério. E é esses que nós temos que prestar obediência e é a isso que as escrituras se referem como sustentáculo da verdade. Porque se quando a escritura diz aqui que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, ela está se referindo a todo mundo, isso não teria sentido nenhum. Por quê? Porque nós sabemos que no meio de todo mundo tem muita gente mentindo. E aí essas pessoas mentirosas estão inclusas nesses aqui que a igreja está dizendo que é sustentáculo da verdade? É claro que não. Então, quando ela diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, ela está se referindo ao magistério da igreja, aquele que tem o poder e a autoridade para ensinar. Então, a razão número 3 é essa, ou seja, a igreja é a parte visível, sim, e também a parte invisível. E essa autoridade está exposta no magistério da igreja. Por exemplo, quando nós vemos, que eu vou falar agora na razão 4, Cristo nos fala para nos submeter à autoridade da igreja. Por quê? Por exemplo, quando ele diz em Mateus capítulo 18, versículo de 15 a 18, ele diz, se tem alguém de vocês discutindo, corrija-o a sós primeiro, e se ele não te ouvir, dize-o à igreja. E se ele nem ouvir a igreja, que ele seja tido como um pagão. Mas um exemplo que a igreja é autoridade, que a igreja tem uma parte visível, sim, e uma autoridade. Porque se não tivesse, você ia dizer a quem? Se todo mundo é igreja, então eu vou dizer a quem? Quem que é? Eu vou falar, vou falar para ele, por que eu não falo para o outro lá que concorda comigo? Não, por quê? Porque quando Cristo diz-o à igreja, e se ele rejeitar a igreja seja tido como um pagão, ele está se referindo ao magistério da igreja, a parte visível da igreja. Então, esse quarto é a razão também. Cristo nos fala para nos submeter à autoridade da igreja. É claro que nós temos que seguir as escrituras, mas ele mostra muito mais claro que a autoridade é a igreja. E é da igreja que vai vir as escrituras. Razão 5. A escritura afirma que não é suficiente como orientadora. Sim, isso é verdade. A própria escritura vai mostrar que ela não é o suficiente, contradizendo novamente o que diz a doutrina da sola escritura. Por exemplo, quando 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, o que ele fala ali? Ele fala que São Paulo escreve palavras difíceis de se compreender e que muitos ignorantes a deturpam, e isso leva eles à condenação. Ou seja, o próprio Pedro está mostrando, ou seja, um Pedro que é um apóstolo de Cristo, ele dizendo que eram difíceis a compreensão dos escritos de São Paulo. E muitas pessoas deturpavam isso por ignorância. Ou seja, ele está dando um exemplo claro
que contradiz a doutrina da sola escritura. Outro exemplo claro que vai contradizer isso é em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40, quando aquele eunuco ele vai estar com o diácono Felipe, e aí o Felipe vai perguntar o que ele está lendo, e aí o eunuco vai falar que ele não consegue entender aquilo porque não tem ninguém que explique para ele. Ou seja, as escrituras, além de contradizerem a doutrina da sola escritura, ela dá exemplos práticos que aconteceram de que isso não funciona. Que é necessário ter um magistério que ensine, porque as pessoas sozinhas elas podem se enganar e no erro, e como disse Pedro, serem condenadas por causa disso. Então a doutrina da sola escritura é muito perigosa, como a própria escritura diz. Razão 6. Os primeiros cristãos não tinham uma Bíblia completa. Isso também é algo que faz a doutrina da sola escritura cair por terra. Porque como que, no momento que a igreja mais precisava crescer, mais precisava de conhecimento, de base sólida, não tinha a Bíblia. Ou seja, se quando a igreja mais precisava crescer, que mais cresceu e era mais perseguida e tinha que difundir o evangelho, não se tinha uma Bíblia completa, como que você pode dizer que somente a Bíblia pode ter a revelação completa e através do seu exame particular que você chega a isso? Não tem como, isso contradiz tudo que aconteceu na igreja primitiva. Então, a Bíblia completa não tinha. O que eles tinham era um escrito de uma carta aqui, um escrito de uma outra carta ali, uma epístola aqui, outra epístola ali, e além disso tinham outros escritos e outras cartas que não foram considerados canônicos pela igreja. Então, tem muitos livros que você não tem na sua Bíblia hoje que eram lidos na igreja primitiva por alguns. E mesmo assim, isso não impediu que a igreja crescesse. Ou seja, isso mostra mais um exemplo prático de que a escritura ela é sim dispensável. Ela é dispensável. Por quê? Porque no momento que a igreja mais cresceu, que mais precisou de doutrina, a Bíblia nem sequer existia, contradizendo a doutrina da sola escritura. Razão 7. A igreja foi quem deu origem à Bíblia, não o contrário. Sim, muitos protestantes eles fazem uma confusão lógica. Eles pensam que a partir da Bíblia surgiu a igreja, quando é na verdade ao contrário. É a igreja que fez a Bíblia, né? A igreja que formou o cânon da Bíblia. Se você abrir lá na Bíblia, você não vai achar nenhum livro da Bíblia falando qual que é o cânon que tem que ter a Bíblia. Então é a igreja que formou a Bíblia. E se a Bíblia é canônica, a igreja que formou a Bíblia tem que ser também. Senão não tem como você aceitar a autoridade da Bíblia se quem deu origem à Bíblia, você não aceita a autoridade deles. Então foi a igreja que deu origem à Bíblia e não a Bíblia que deu origem à igreja, contradizendo novamente a doutrina da sola escritura. Razão número 8 é um exemplo prático da heresia ariana. Não sei se você conhece, mas a heresia ariana foi uma heresia que dizia que nosso Senhor Jesus Cristo era apenas uma criatura. E eles utilizavam muitas passagens bíblicas para provar isso. Por exemplo, quando nosso Senhor diz que o Pai é maior do que o Filho, ou por exemplo, quando ele diz diante do jovem rico, quando o jovem rico chama ele de bom, ele diz: por que você me chama de bom se somente Deus é bom? E outras passagens que eles usavam para provar que nosso Senhor Jesus Cristo era uma criatura muito desenvolvida, mas não era Deus. E como é que foi que essa heresia foi cortada, foi interrompida? A igreja fez um concílio e nesse concílio se definiu que era uma heresia dizer que Cristo era uma criatura, que Cristo era Deus, a verdade era essa, e quem dissesse ao contrário era anátema. E aí a heresia cessou, ou seja, essa heresia que estava se alastrando tanto na igreja, acabou, e que poderia ter até hoje, ela acabou não foi através de debate bíblico, não ficou o Ário discutindo biblicamente com a igreja. Foi a autoridade da igreja que disse, isso é uma heresia. E se encerrou o assunto. Acabou. E é assim que a igreja funciona. Ou seja, tem a autoridade que está acima das escrituras. Não fica esse bate-boca de, é porque passagem tal fala tal, passagem tal fala o outro, e a passagem X fala isso.
e aí não chega em nenhum lugar. Não, tem a autoridade da igreja que vai se impor. E esse exemplo da heresia ariana é um exemplo muito claro disso, que se não fosse a autoridade da igreja, uma heresia horrível como essa, que é uma heresia que nega a divindade de Cristo, estaria alastrada até hoje. Surgiu hoje, tem alguns protestantes como Testemunha de Jeová que defendem que Jesus Cristo é uma criatura. Mas vamos dizer que isso surgiu muito tempo depois. Vamos dizer que se a igreja não tivesse com a sua autoridade declarado como heresia a heresia ariana, pode ser que isso até hoje estaria de modo muito mais alastrado. E outra coisa, por exemplo, Lutero, que é o pai do protestantismo, ele fez muitas interpretações da Bíblia que vocês protestantes ficariam chocados. Por exemplo, ele através da Bíblia provou que a poligamia é algo querido por Deus. Ele provou através da Bíblia que o adultério, em caso de algum dos membros ser infértil, é possível. E aí você fica, como que ele pode fazer isso? Ele faz o que? Ele usa a Bíblia. Ou seja, se não tem uma autoridade para dizer que aquilo está errado, a pessoa pode interpretar do jeito que quiser, inclusive Lutero. Razão número 9. O cânon da Bíblia não estava formado até o século IV. Então isso é mais uma prova de que a igreja primitiva não tinha a Bíblia, era porque o cânon dela demorou só no século IV que foi surgir. E qual que era a autoridade que os cristãos seguiam para poder ter a sua fé? Como diz, olha, eu vou até ler aquilo que disse Santo Agostinho: se não fosse a autoridade da Santa Igreja Católica, eu não creria nos evangelhos. Ou seja, até eu não ser formado, era a autoridade da igreja que guiava todo mundo. E mesmo que demorasse mais, vamos supor, foi formado o cânon só no século IV. Vamos supor que o cânon tivesse sido formado no século X. Isso não mudaria em nada. A Bíblia está para acrescentar algo, ela não está para ser algo indispensável, como diz a doutrina da sola escritura. Porque se a doutrina da sola escritura fosse verdade, a igreja não teria como ter sobrevivido por 4 séculos sem uma Bíblia, né? Razão 10. Lembrando, são 15, talvez o vídeo está longo, mas vamos lá. Razão 10. O cânon da Bíblia foi definido por uma autoridade extra-bíblica. Exatamente. O próprio cânon da Bíblia não está na Bíblia. Você não vai encontrar lá a lista dos livros que são canônicos. Ou seja, quem definiu os livros da Bíblia definiu isso com base em algo que está fora da Bíblia. Então você não vai encontrar nenhum lugar na Bíblia falando, os livros canônicos são tal, 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 tal. Não vai achar. Então isso é mais um motivo para você rejeitar a sola escritura. Razão 11. Não há fundamento em crer que a Bíblia é auto-identificável. Então alguns protestantes vão dizer, embora não esteja escrito na Bíblia qual que é o cânon da Bíblia, os livros são auto-identificáveis, né? Você pode pegar lá o livro e você vai saber o que é um apócrifo e o que é um livro canônico. Isso é uma mentira. Por quê? Porque a história mostra que era muito difícil saber qual que era o livro canônico. Muitas pessoas tinham opiniões diversas. E você via santos, às vezes, que tinham uma opinião e outros santos que tinham outras opiniões. Tinham santos que queriam livros e tinham santos que queriam outros livros. E isso ficou durante muito tempo até se definir no concílio qual que eram os livros canônicos. Então não é algo muito simples de se definir. Eu, por exemplo, esses dias eu estava lendo a Didaquê lá, que era a instrução dos 12 apóstolos. Eu não vi nada ali que eu poderia dizer, isso não é um livro canônico. Para mim, pareceu um livro bíblico a mais com tudo aquilo que está na Bíblia. Mas a igreja definiu que aquilo não entraria no cânon bíblico, e eu aceito. Mas não é fácil você saber qual que é um livro canônico ou não. Então existem muitos livros que não entraram no cânon. Então tem Apocalipse de Pedro, e Evangelho de Judas, e Tem muitos livros,
muitas cartas que não estão hoje na Bíblia e eram cartas que muitos cristãos da igreja primitiva tinham o costume de ler. Razão número 12. Nenhum dos escritos bíblicos originais existem mais. Então, a gente vê muita gente aí brigando em debate bíblico. Ah, não, porque no grego diz isso, no grego diz o outro. E aí eu te pergunto, você sabia que essa fonte original aí que você está falando nem existe mais? E isso que você está citando é a cópia da cópia, da cópia, da cópia, da cópia do original? E eu te pergunto, o livro original é canônico. E a cópia é canônica? E a cópia da cópia da cópia é canônica também? Então você está aí discutindo o que há, porque no grego é isso, no grego é no outro, e você nem sequer tem hoje os livros originais para saber se realmente estava escrito isso. Que você tem a cópia da cópia e você nunca vai saber se aquela cópia da cópia da cópia é o original mesmo, é exatamente o que estava no original. Então eu te pergunto, você vai fazer o quê? Você vai canonizar? Vocês protestantes vão canonizar agora as cópias para saber qual cópia que é canônica? Vamos lá, então agora, razão 13. A sola escritura não existia antes do século XIV. Então, a sola escritura, ela veio aparecer na história com um cara chamado John Hus, no século XIV, mas ele começou isso daí e já parou. E aí, depois, com o Lutero, que isso retomou e aí começou a se expandir. Então eu te pergunto, como é que você pode defender a sola escritura se durante 15 séculos não existia essa doutrina? Como que durante 15 séculos a doutrina da sola escritura não existia e hoje você diz que ela é indispensável? É totalmente ilógico. Ou seja, durante 15 séculos essa doutrina não existiu, ela foi se expandir um pouco mais com Martinho Lutero e surgiu com John Hus no século XIV. E durante 15 séculos não existia isso, e como que pode você considerar isso como a vontade de Deus? Você acha mesmo que Deus, sabendo, ia deixar que a igreja ficasse 15 séculos sem uma doutrina que é verdadeira? É claro que não. Então é óbvio que a doutrina da sola escritura é uma doutrina de homens, no caso de um homem bem específico, Martinho Lutero, e que não faz parte da vontade de Deus. Razão 14, estamos acabando. A Bíblia não estava disponível até o século XV. Então, mais um motivo, vamos supor que vai ter protestante aí que eles gostam de criar coisa histórica no que não existe, eles vão falar assim, porque tinham gente já que praticava a sola escritura antes de Lutero. Vamos considerar agora esse argumento 14. Não estava disponível a Bíblia, ou seja, materialmente era impossível você praticar a doutrina da sola escritura. Por quê? Porque ninguém tinha Bíblia em casa. Então, além da doutrina da sola escritura surgir só 15 séculos depois de Cristo, materialmente era impossível você praticar a sola escritura 15 séculos antes. Para você ter uma Bíblia antes do surgimento da imprensa, os monges eles tinham que copiar Bíblia por Bíblia, então tinham poucos exemplares. E eram os religiosos da Igreja Católica que tinham as Bíblias. E além disso, sem contar o nível de analfabetismo que tinha também. Não vou nem contar isso daí, que tem até hoje, né? Mas materialmente não tinha como isso ser feito. E a primeira Bíblia impressa na imprensa de Gutenberg foi uma Bíblia católica, né, com todos os livros da Bíblia católica. E mesmo com o surgimento da imprensa, demorou um tempo para todo mundo conseguir ter uma Bíblia em casa. Então, mas vamos supor que a partir da imprensa foi possível que todo mundo tivesse uma Bíblia em casa, que não foi o que aconteceu, demorou ainda um tempo depois da imprensa. Como que você iria praticar a doutrina da sola escritura se durante 15 séculos era impossível as pessoas terem uma Bíblia em casa? Ou seja, materialmente é impossível a prática da sola escritura durante 15 séculos. E hoje vamos considerar que, embora seja fácil a pessoa ter uma Bíblia em casa, a pergunta que fica é: e o nível de analfabetismo que as pessoas têm também não é algo materialmente que dificulta e muito
a prática da sola escritura, tem muitos e muitos brasileiros que não sabem nem sequer escrever o próprio nome. Você vai dizer para ele que a salvação depende da livre interpretação que ele fizer de um livro dessa grossura, um cara que não sabe nem ler uma frase? 15ª razão e última: nenhum protestante pratica a sola escritura. Isso é a pura verdade. Vocês protestantes, vocês falam tanto da sola escritura, mas a verdade é que nenhum de vocês pratica a sola escritura. Tanto que, se vocês de fato praticassem, vocês não iriam condenar a Igreja Católica. Vocês iam falar assim: poxa, se cada um pode ter o livre exame das Escrituras, a Igreja Católica fez o livre exame dela e eles têm a opinião deles. Então eu te pergunto, por que todo mundo é livre para ler as Escrituras, mas vocês não aceitam qualquer interpretação? Ou seja, quando a igreja diz que tem a Escritura, o magistério e a tradição, vocês não excluíram os 3 itens, vocês modificaram 2. Então vocês continuaram com a Escritura, a tradição da igreja vocês trocaram pelos seus estudos arqueológicos, estudos históricos. E o magistério da igreja vocês trocaram, sabe pelo quê? Pelo que eu acho. E eu vou mostrar para vocês que é assim. Você chega para um protestante e começa um debate, por exemplo, qual que é o cânon certo? Como isso não está na Bíblia, o que ele vai fazer? Ele vai começar a usar estudos históricos, estudos arqueológicos para tentar defender a posição dele. Ou seja, ele vai usar algo fora da Bíblia para comprovar. Então, a igreja que tem a tradição, com T maiúsculo, que nos traz o cânon que a gente tem hoje, o protestante trocou pelo estudozinho que ele faz de arqueologia e história, com um livrozinho, às vezes, do MEC para defender qual que é o cânon dele. Ou seja, eles fizeram a troca da tradição pelo estudo arqueológico e histórico deles. E aí você mostra uma passagem clara, por exemplo, Cristo diz: isto é o meu corpo que é entregue por vós, e isto é o meu sangue. Então o católico diz: eu vejo aí que é o corpo e o sangue de Cristo. O protestante, ele discorda, e ele vai falar assim: eu não acho que é isso. Ou seja, ele vai se colocar no lugar do magistério, e ele vai falar: agora é o que eu, aqui na minha cadeira, na minha cátedra da minha casa, vou dizer o que deve ser interpretado ou não. Ou seja, vocês mentem quando dizem que praticam a sola escritura. Vocês fazem a sola escritura mais a sola arqueologia / livro de história do MEC, mais a minha sola interpretação individual. Ou seja, enquanto a Igreja Católica tem a Escritura, mais o magistério, mais a tradição, vocês têm a Escritura, mais estudo de arqueologia / história, mais a minha opinião pessoal. É isso que acontece na prática. Ou seja, na prática, nenhum protestante vive a sola escritura. Então, gente, de modo geral é isso. Tem outros argumentos ainda contra a sola escritura. Eu falei alguns, mas o vídeo já ia se estender demais, então eu fiz esse daqui de modo geral. Eu posso mais para frente gravar outros também para vocês. Espero que eu tenha sido claro. Se qualquer coisa, vocês me mandam uma mensagem aí para a gente conversar.